Vamos nos assentando. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Pois é, povo, bom dia, mais uma vez. Agora eu vou me apresentar um pouquinho melhor, né? Desculpa não ter te apresentado. Não apresentou bem. Eu tenho 37 anos, como a Cássio disse, tenho 3 filhos, né? O Davi de 6 anos, a Lara de 4 anos, a gente vai perdendo as contas, e a Helena de 1 aninho. E estão uma bênção, né? Mas dá trabalho, né? Vocês sabem que não é fácil, né? O ritmo. Então eu sempre digo, né? Nas missões que eu vou e que eu preciso deixar a esposa em casa, né? Ou às vezes ela opta por ficar, eu digo que mesmo assim ela está comigo na missão, né? Porque aí ela tem que dar conta dos 3 e fazer almoço e cuidar, né? Faz parte da nossa vida. E eu estou na comunidade já faz um pouco mais de 10 anos, mas na igreja já há bastante tempo, né? Tive uma experiência, foi um pedido do meu pai, foi uma história interessante, né? Meu pai, hoje eu tenho 37 anos, né? Na época eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, e meu pai teve um câncer, né? Muito complicado, né? Com a graça de Deus, ele, né? Foi mesmo um milagre de Deus, né? Foi aí que começou a minha experiência com Deus, né? Foi a partir dessa provação na minha casa, né? Eu ainda jovem, não tinha muito essa coisa, né? De conversar com Deus, apesar de criança, minha mãe sempre ter me levado no grupo de oração. Foi aonde eu me deparei com a necessidade mesmo de acreditar, né? De ter fé em Deus, né? E eu não me recordo agora se era aniversário dele, o Dia dos Pais, né? E eu, criança, perguntei: pai, o que você gostaria que eu tivesse de presente? Aí ele falou para mim assim: filho, eu gostaria que você participasse de uma comunidade, né? E aí a partir daí eu comecei a participar da igreja, né? Numa comunidade chamada Nossa Senhora do Carmo, ali na Vila Maria, das irmãs missionárias de São Pedro Claver, e com aquelas irmãs eu aprendi a rezar. E aí começou toda a minha caminhada. Depois de algum tempo eu conheci a comunidade, e hoje estou nessa vida aí de missionário, de pai, de filho, né? Porque nós somos filhos também. E quero meditar um pouquinho com vocês, né? O Evangelho de São Marcos. Eu não sei se vocês estão com a Bíblia aí. Alguém trouxe? Não? Então eu vou meditar a palavra aqui e a gente vai com atenção escutar. A importância, né, de a gente, sei que talvez peguei vocês desprevenidos, mas a importância de a gente estar com a palavra de Deus, né? Uma coisa que eu tenho aprendido, quando a gente vai conversando com Deus, né, o sentido da oração é mesmo esse, a gente poder conversar com Deus como a gente conversa com um amigo, né? Mas assim como quando nós conversamos com um amigo, às vezes começa a nos faltar a palavra, né? Então a palavra de Deus é essa palavra que muitas vezes falta na nossa oração. Então a importância de a gente estar com a palavra de Deus é a gente poder ouvir de Deus também o que Ele tem a dizer através dessa palavra, né? Então um convite nessa quaresma, né, de forma especial, que a gente tenha esse hábito, né, de poder tomar a palavra, né, o Evangelho do dia, enfim. E aqui a palavra vai nos dizer, né, na verdade o trecho que até nós vamos meditar bastante, São Marcos, eu já vou dizer aqui o capítulo, na verdade é o trecho que diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, né?
Essa palavra está em Marcos 16, né, versículo 15, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas eu queria dar um passo antes, e a gente poder meditar a partir do versículo 9 da passagem de São Marcos, né? Aqui vou contextualizar o que aconteceu, né? O sepulcro vazio, e Maria Madalena foi até lá para ungir Jesus, né? Para procurar Jesus, encontrar com Jesus. E a gente vai começar aqui a partir da ressurreição do Senhor, né? A gente está no tempo da quaresma, mas a gente já vai dar esse passo ali para a Páscoa, né? Então vai dizer assim a palavra, versículo 9: tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria de Magdala, de quem tinha expulsado 7 demônios. Foi ela noticiá-lo aos que tiveram com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Quando souberam que Jesus vivia e que ela o tinha visto, não quiseram acreditar. Mais tarde, ele apareceu sob outra forma a 2 entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciá-los aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que o acompanhavam. Palavra da salvação ao Senhor. Então, aqui vale a pena a gente ir retomando, né? Passo a passo os versículos dessa passagem. Então, primeiro, né? O que aconteceu aqui? No versículo 9, Jesus se encontrou com Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Olha que interessante, né? Jesus começa se encontrando com uma mulher que teve uma experiência com Jesus, né? Jesus se encontrou com Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Foi ela noticiá-los, né? Noticiá-lo aos que tiveram com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Ou seja, Maria Madalena tinha já conhecido Jesus, tinha experimentado a graça de Deus sobre a vida dela, e foi até aqueles que também já tinham experimentado desta graça e deste poder de Deus na vida delas, né? Foi com ele, né, que estiveram com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Quando souberam que Jesus vivia e que ela o tinha visto, não quiseram acreditar. Olha só que interessante, né? Maria Madalena, aquela que teve experiência, foi até os discípulos, foram dar esta notícia, e eles não quiseram acreditar. Mais tarde, ele apareceu sob outra forma, né? Jesus pensou: bom, eu vou tentar mudar minha dinâmica aqui, né? E foi se encontrar com os discípulos. Aqui em São Marcos ele não narra com detalhe, né? Mas nos outros evangelhos a gente vai ver que esses discípulos são os discípulos de Emaús, que caminhavam. Todo mundo lembra dessa passagem dos discípulos de Emaús? Então, recordando, né?
Eles caminhavam tristes, né? Desolados também, assim como é narrado aqui, chorosos, aflitos, e Jesus se encontra com esses discípulos, né? Mas não revelando-se que era Jesus. E aí no caminhar, na conversa, né, daqueles discípulos com Jesus, ao partir o pão, eles reconheceram que era Jesus e se sentiram até envergonhados, né? Jesus se manifestou de uma forma diferente. E aqui vai narrar em São Marcos. Mais tarde ele apareceu sob outra forma a dois entre eles que iam para o campo. Eles foram noticiá-los aos demais, mas esses tampouco acreditaram. E depois eles foram até os outros, né? E eles não acreditaram. Por fim, Jesus apareceu aos 11 e censurou-lhes. E aqui, né, cabe algo para a gente meditar um pouco. Não sei se todo mundo tem papel e caneta, mas quem tiver, seria interessante até a gente anotar. O nosso fundador da nossa comunidade, hoje padre, né, Padre Fábio, ele sempre falava isso, né, a importância de a gente poder escrever, porque quando nós escrevemos, é como se nós registrássemos mesmo aquilo que nós estamos ouvindo. Nessa aparição de Jesus aos 11, ele já chamou a atenção da incredulidade e da dureza do coração. Interessante que a gente não tinha nem combinado, né? Mas a gente cantava: às vezes no meu peito bate coração amargo, frio, sem vida. Aqui dentro ele aperta. Eu peço que você agora feche os olhos. A gente vai saboreando mesmo esta palavra, a gente vai degustando, a gente vai entendendo, a gente vai agora, né? Coloca a mão no teu coração e apresenta este coração que nós rezávamos, né? Senhor, eis aqui o meu coração. Vai falando com Jesus mesmo. Senhor, eu te apresento o meu coração de pedra, assim como o coração daqueles discípulos que nós acabamos de ver aqui na palavra, né? De ouvir. Os discípulos com dureza no coração, os discípulos que não acreditavam em Jesus. Vamos meditando agora neste momento, como que está a nossa fé? Como que está o nosso coração? Será que o nosso coração não está semelhante a desses discípulos, que outras pessoas anunciaram que Jesus estava vivo? Será que o nosso sentimento, o sentimento do nosso coração, ainda não é esse sentimento de morte, esse sentimento de angústia, esse sentimento de aflição que viviam aqueles discípulos? Vai talvez pensando na aflição da tua vida agora, naquilo que tem feito você chorar, assim como nosso irmão nos trazia, o Acácio dizia, né? Às vezes nós chegamos na igreja com aquele sorriso, e quando o nosso irmão vem perguntar para nós: como você está? A gente tem a tendência já de pronto dizer: está tudo bem, mas nem sempre está tudo bem, né? E a gente vai vivendo essa superficialidade, a gente vai vivendo das aparências, e a partir do momento em que a nossa fé é provada, é que a gente vai começar a perceber: como que está o meu coração? Como anda o meu coração? Será que a dureza do meu coração, será que diante das provas que eu estou vivendo, né? Eu não sei se você está com problema de relacionamento na tua casa, não sei qual que é a tua realidade, qual que é a situação que você traz, de repente com os filhos, nos estudos, desafios dentro do trabalho, são tantas as situações, assim como esses discípulos que receberam este anúncio de que Jesus estava vivo. Às vezes a vida vem querer nos mostrar que, olha, você está aflito, você está passando por esta situação, o teu coração está ferido, a tua história está marcada, está despedaçada,
mas existe um Deus que está vivo e ressuscitado e quer se revelar a você, de modo especial no dia de hoje. É tempo de nós reconhecermos, de nós percebermos, antes de nós partirmos para o ID, nós reconhecermos como que está a minha vida e o meu coração. Porque fazer, porque servir é simples. Para nós fazermos as coisas é muito simples, é só nós fazermos. Mas Jesus convida para algo muito mais profundo, porque quando nós damos o nosso sim para Deus, nós somos como estes que tiveram a experiência com Jesus e querem anunciar o que Deus é capaz de fazer na vida do outro, mas muitas vezes eu não experimentei este toque de Deus, esta presença de Deus na minha vida. Vai dizendo: Senhor, eu te apresento o meu coração, Senhor, eu te apresento a minha vida, Senhor, eu te apresento a minha história. Eu não sei quando foi que Deus se revelou a você. No início eu comecei dizendo da minha experiência, como foi o meu primeiro encontro com Deus. Vai lembrando como foi que Jesus chegou na tua vida, porque todos esses a quem Jesus primeiro se revelou, vivo e ressuscitado, já haviam tido experiências profundas com Ele, profundas experiências de cura, de libertação, de milagres, mas não quiseram crer, estavam com o coração duro. Jesus, manda o teu Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem ordenar as coisas no nosso coração, aquilo que está desorganizado. E Jesus, a presença viva de Jesus, é para provar que a morte não tem a última palavra. Às vezes você no teu coração sente que esta situação não tem mais jeito, pelas tuas mãos você não consegue mais, tantas coisas você já fez, já tentou fazer, já falou, já te falaram, você buscou de várias formas, mas tem coisas que nós precisamos mesmo é da presença de Deus. Nós precisamos crer. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Pode abrir os seus olhos. A importância de a gente se aprofundar, né, na palavra. Então, a gente viu e a gente sentiu agora, né, aquilo que aqueles discípulos e aquilo que o próprio Jesus sentiu, né? Como que foi esse sentimento de Jesus diante de toda aquela experiência que ele mesmo tinha vivido com aqueles discípulos, e perceberem que eles não estavam acreditando, né? Mais do que isso, estavam ainda com o coração duro, estavam ainda com o coração sem amor, né? Porque quando Jesus vai dizer da incredulidade, ele vai tocar mesmo na nossa fé. Como que está a nossa fé? Vamos começar a fazer essa correlação, a nossa vida aqui nesta paróquia, né? A gente faz, a gente acontece, a gente luta, né, nos seus diversos apostolados, né, do dízimo, né? O desejo é que as pessoas realmente se comprometam com a necessidade da igreja, né? A gente vai vendo, e eu tô
pegando agora como exemplo a pastoral do dízimo, porque eu lembro que uma vez o bispo da nossa região falava sobre o dízimo, né? Em uma igreja que nós participamos lá da Nossa Senhora dos Prazeres, e o bispo pediu a palavra, né? O pároco dizia, motivava as pessoas sobre a necessidade, né? De doar, de poder ajudar, e o bispo Dom Sérgio, né? Disse às pessoas, disse à assembleia ali reunida, né? Se muitas vezes nós não ajudamos, se muitas vezes nós não doamos, é porque nós não acreditamos, né? Porque a gente só investe naquilo que a gente acredita, né? E aqui eu usei o dízimo como exemplo, mas isso não é só a questão do dinheiro, isso é a questão mesmo do nosso servir, é a questão de nós estarmos aqui, às vezes a gente abrir mão de um momento de lazer, de um momento que talvez seria até confortável para nós, para entregar aquilo para o outro que precisa, às vezes, do testemunho do que Jesus fez em mim, né? Agora, se eu não consigo sequer contemplar o que Jesus fez em mim, difícil vai ser eu crer, e o meu servir, quando eu me dar conta, ele não vai fazer mais sentido, né? Na comunidade, na vida da comunidade, eu acho que isso acontece lá, aqui não deve acontecer isso, mas a gente vai vendo que as pessoas vão ficando pelo caminho, vão começando a reclamar, é muita coisa, não sei o que, não, estou precisando relaxar, né? Não vê mais sabor, né? No servir, no estar reunido na igreja, no estar com o outro, no estar junto, né? Isso é o que? É um pouco da dureza do nosso coração, na falta de amor, né? Porque a fé e o amor, elas andam juntas, né? Se a gente não decidir por amar, porque amar não é só aquele sentimentozinho no nosso coração, né? Que às vezes a gente dá aquele suspiro, né? Quando a gente começa a namorar, parece que a gente fala de engolindo borboleta, né? A gente sente aquela coisa, né? Amor é muito mais que isso, e quem é casado pode falar até com mais propriedade, né? Se a gente não ama, a gente não fica casado, não, né? É muito mais fácil a gente ir para o nosso caminho, tomar a nossa vida, porque uma pessoa que, embora a gente teve o nosso tempo de namoro, a gente não conhecia, cheia de mania, cheia de coisa, educada às vezes de um jeito totalmente diferente do meu, que começa a viver do meu lado, né? E você se vê ali em situações que você não concorda, mas você tem que falar, tá bom, tudo bem, né? A toalha molhada em cima da cama, a escova de dente, a bagunça. Nossa, a minha esposa, ela não está aqui para se defender, mas eu vou dizer, ela é bagunceira, misericórdia, né? Meu Deus, e a gente tem que, né, às vezes ir convivendo com isso, quebrando essa dureza do nosso coração. E o que faltou mais além, o que vocês acham que faltou, além da fé e do amor, né? Como Jesus colocou aqui, né? Incrédulos, né? Incredulidade e dureza do coração. Eu comecei a rezar e refletir um pouco sobre isso, sobre essa palavra. E uma outra coisa que eu percebi ali analisando, é a falta de esperança, né? Quantas vezes falta em nós essa esperança, essa perseverança também, né? A esperança, ali a esperança da vida eterna, né? Porque ali faltou a esperança, para eles tudo tinha se acabado, para eles a morte era a última palavra, né? Então estavam desesperançados e até às vezes até sem perspectiva de vida, né? Quantas vezes a gente mesmo servindo, mesmo estando, a gente pensa, né, em progredir, em crescer, a gente vai se anulando. E aí em Hebreus, eu peguei até uma passagem aqui, né? Conservamos firmemente a esperança que professamos, pois aquele que fez a promessa é fiel.
conservamos, mais uma vez, conservamos firmemente a esperança que professamos, pois aquele que fez a promessa é fiel. Qual a promessa que Deus fez para a tua vida? Né? Diante do que você faz hoje na igreja, diante da tua vida mesmo, dos teus sonhos, Deus já fez alguma promessa? Você já, né, conversou com Deus e Deus te prometeu algo e fez, né? Porque o Senhor é aquele que promete e faz. Eu comecei, e foi até desproposital, né? Mas agora eu estou fazendo a ligação, porque eu comecei falando sobre a minha experiência, né, de fé com Deus, né? Como foi que Jesus me alcançou? E de fato, eu posso ver que essa experiência primeira foi algo que marcou a minha vida e que foi um experimentar da ação de Deus. Você já experimentou? Quantas coisas, se a gente for começar a falar aqui, né, experiências na comunidade, a gente vai vendo que Deus é capaz de fazer, e Deus é capaz de fazer através de nós que somos pequenos, né? Eu tenho oportunidade na comunidade de formar, né? Então acompanho alguns caminhos formativos da comunidade, e eu tento experimentar isso em primeiro lugar, mas também mostrar que não somos nós que fazemos, a gente não pode fazer nada, quem faz é Deus, e a gente começa a se atrapalhar às vezes na nossa vida pessoal, nos nossos problemas, porque a gente quer resolver do nosso jeito, né? Começa a colocar a culpa no outro, aí vai falar, olha, quem tem que mudar é você precisa mudar, porque olha, eu percebo que você é desse jeito, né? E começa através das próprias palavras tentar mudar a pessoa. Se de fato ela que precisa mudar, peça para Deus trabalhar no coração dela, mas em primeiro lugar faça uma boa avaliação do que você pode fazer diferente, né? E colocar muitas vezes Deus à frente dessas situações. A gente vai tomando, vai fazendo do nosso jeito, vai querendo resolver, né? Quer organizar alguma coisa dentro da paróquia, a gente sai dando ordem, né? Sai atropelando, sai passando por cima, não pede licença, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque depois Jesus, depois que ele faz essa exortação, né? Essa censura, né, na verdade, por fim apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A gente vai pensando em missão, em pastoral, e a primeira coisa, né, o imediato que vem a nós é o fazer. Eu preciso fazer, eu preciso dar conta, eu preciso, né? Só que antes disso vem toda uma preparação do nosso coração, precisa ser feita essa análise, né? E aí logo após o ide, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho, Jesus vai dizer: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Percebe que mesmo depois que Jesus olha para aqueles discípulos e fala: ide por todo mundo anunciar, Jesus continua dizendo: mas vocês precisam crer, ser batizados primeiro, ou seja, receber o Espírito Santo, né? Que Ele nos santifica e nos orienta e nos dá, junto com essa graça, o Espírito nos traz as virtudes que justamente nós estávamos fazendo. Jesus mostra ali justamente o que faltou para eles, a grande graça do batismo em nós, e isso nós precisamos levar muito a sério, né? Desta graça que a nossa igreja católica tem, que é o batismo. Porque através do Espírito Santo nós vamos receber estas virtudes, que é a fé,
a esperança e o amor. As virtudes que vêm de Deus, que a gente chama de virtudes teologais, né? Através da graça do Espírito, da infusão do Espírito Santo, temos essa graça santificante e estes dons, que foi justamente o que faltou para aqueles discípulos. Ou seja, Jesus continuou dizendo para eles: vocês vão, ide e anunciai, porém, seja batizado, esteja com o Espírito Santo. Ou seja, que não seja você a fazer, mas seja o Espírito Santo agindo em você, né? Como Paulo vai dizer, né? Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, a gente precisa começar a deixar um pouco de lado aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, né? Da minha maneira, e começar a deixar Deus conduzir. E é isso que ele vai dizer, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres, e aí a promessa vai aumentando, né? Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberes algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporarão as mãos nos enfermos e eles ficarão curados. Olha o poder que Deus investe em nós, né? Olha o que, a partir do momento que nós reconhecemos essa graça que nós recebemos no batismo, todo mundo aqui é batizado? Graças a Deus. A partir do momento que nós recebemos esse batismo, essa graça de Deus, olha o poder que Deus investe em nós, né? Uma vez, uma aula de teologia, o padre falava isso para nós, né? Eu achei muito legal, isso ficou muito gravado em mim, né? Principalmente quando tem um momento de provação, assim, que dá um medo, né? Dá aquela coisa, eu procuro sempre lembrar: eu sou investido do poder de Deus, né? Fala isso: eu sou investido do poder de Deus. Repete isso: eu sou investido do poder de Deus. A partir que nós tomamos posse, Jesus vai fazendo através de nós. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência, né? Mas falaram: nossa, olha, você me falou uma coisa que mudou a minha vida. Às vezes a gente numa conversa, né, nem imagina que nós somos capazes de fazer isso, mas às vezes o que nós falamos, às vezes dá um rumo diferente à vida de outra pessoa. A nossa oração, o poder da nossa oração, né? Eu tive uma experiência. Hoje esse irmão, ele está com Jesus já, mas um pouco antes de ele partir para a eternidade, ele era do nosso ministério de música há muito tempo atrás, o Sérgio, né? E eu lembro que ele passou por um longo processo, teve câncer também, ficou hospitalizado, e esse vai e volta, quimioterapia e tudo, né? Mas teve um momento que eu fui no hospital visitá-lo, né? Ele estava mal, ia fazer um exame que ele precisaria fazer alguma, não sei se era uma tomografia, ele precisaria fazer um exame que ele ia verificar como que ele ia receber uma cirurgia, enfim. Eles tinham que identificar o canal, era alguma coisa assim, não lembro bem como que era, mas era uma cirurgia bem delicada que ele precisaria fazer, um procedimento bem complicado, né? Dos rins, né? E os rins estavam parando, alguma coisa assim. E aí eu fui visitá-lo e aí eu falei: Sérgio, eu posso rezar por você? Aí ele falou: pode sim. E aí a gente começou a rezar juntos, né? Pedia para que, se fosse da vontade de Deus, que ele pudesse realizar a cura, realizar um milagre, que Deus tivesse misericórdia dele, né? A gente foi rezando junto, ao mesmo tempo também agradecendo pelo dom da vida, por tudo que Deus já tinha feito na família dele. E aí eu saí do hospital e liguei para a esposa dele, né? Aí eu falei: Marta, tudo bem, olha, estou te ligando para dizer que eu acabei de sair do hospital, rezei pelo Sérgio, vamos confiar em Deus, né? Vamos ver esse exame, o que vai dar. Se Deus quiser, vai fazer esse exame, vai ficar tudo bem. Legal. Aí
Quando foi mais à noite, eu falei, nossa, como será que foi a cirurgia? Deixa eu ligar para Marta de novo, né? Aí, quando eu pensei em ligar, a Marta me manda uma mensagem: Robertinho, você não vai acreditar. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, você acredita que você saiu, né? Porque até quando eu estava saindo do hospital, a moça já estava entrando lá no quarto para levá-lo para fazer essa cirurgia, para fazer esse exame, né? Para em seguida fazer o procedimento. E ela pegou até um pedaço de oração, assim, né? Foi meio. Aí ela falou, Robertinho, você acredita que quando você virou as costas, eles levaram o Sérgio e fizeram, eu não sei se vê o nível de como que está sendo a drenagem, né? Um negócio assim. Pegaram o prontuário dele, alguma coisa assim, e falaram assim, não, mas eu estou vendo aqui, você não precisa fazer esse procedimento. Não, tá tudo certo. Não, você não precisa fazer isso não, né? E ela me contou assim, emocionada, e eu me emocionei também, porque eu falei, Jesus, né? E assim, tava uma corrente de oração também muito grande, né? Muitas pessoas rezando. Então, é nessas coisas, né? Foi um exemplo que me veio, mas nessas coisas a gente vai vendo que é Deus quem faz, né? Que Deus é capaz de fazer, né? Meu pai, eu dizia no início, ele foi curado com metade dos medicamentos que ele tinha, né? Mas eu acho que muito mais do que a gente se ater aqui é só para exemplificar essa questão do investimento do poder de Deus em nós, né? Porque hoje a grande moda é o Deus de milagres, né? E a gente precisa também tomar um pouco cuidado com isso. Deus faz sim, né? Estou mostrando aqui um exemplo de que Deus é capaz de fazer. Mas o Deus também, esse nosso Deus, ele se manifesta no simples, né? O que é esse simples? É isso aqui que nós estamos fazendo, juntos, né? Que nós precisamos também investir tempo. Só se investe naquilo que se acredita. Eu só invisto o meu dinheiro, eu só invisto o meu tempo, eu só invisto a minha vida, porque eu creio. A gente precisa se lembrar disso, né? Eu estou aqui porque eu creio, né? E aí, a necessidade do crer, depois vem também a nossa liberdade, né? Acho que é algo importante para a gente também comentar. A nossa liberdade no servir, porque às vezes dá a impressão que esse ide, né, ide por todo mundo, foi algo meio uma imposição de Jesus, né? Mas na verdade foi um convite diante de tudo que eles tinham vivido, né? E é o que Jesus vem fazer hoje, esse convite do ide. Quantas vezes que nós colocamos a igreja, colocamos as nossas coisas, o serviço a Deus como um grande peso, né? Como uma obrigação. E aí volta naquilo que a gente estava falando. Vai chegar um momento em que você vai cair na real e falar, eu estou perdendo meu tempo aqui, se não fizer sentido para você. Por isso que nós precisamos olhar para o nosso coração, ver como que está o nosso jeito de amar, o nosso jeito de sentir, como que está o nosso coração, como que está a nossa vida, né? E aí em Gálatas 5 vai dizer, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, Deus nos criou à imagem e semelhança dele, investiu o seu poder em nós, nos convidou a ser santos, a viver as bem-aventuranças para a liberdade. A partir dessa liberdade, eu escolho o bem ou escolho o mal. Muitas vezes o fato de eu não escolher o bem, não escolher os caminhos de Deus, sem eu perceber, eu vou começando a caminhar pelo caminho do mal, né? Não sei se vocês já ouviram falar, na época que eu estava na igreja, nossa, eu era mais assim, agora eu dei uma afastada, porque eu não tenho paciência, porque é um falando mal do outro,
é uma coisa, todo mundo falando mal, reclamando, porque o padre é isso, porque o não sei quem é isso, a moça que acolhe lá é uma falsa, ela vem com aquele sorriso lá, acolhendo, é uma falsa, a gente sabe o que ela vê, né? E aí vai, quando a gente vai vendo, é uma escolha, um caminho que está começando a percorrer, que é o caminho do egoísmo, que eu vou olhando só para aquilo que me faz bem, aquilo que me cabe, aquilo que me serve, né? Se a sua personalidade, se o teu jeito não me agrada, aí eu faço um Big Brother com você, né? Já assistiram o Big Brother? Ai, que bom, não perdeu nada, viu? Eu assisti uma época por curiosidade, né, para ver o que era. Mas o Big Brother é isso, né? Você é eliminado. Se você não serve para o grupo, você é eliminado. Tchau. Vai procurar a tua turma, né? E eu vejo que assim, às vezes a pessoa fala, não sei quem mandou o fulano embora da igreja, né? Desculpa, né? Pode até ser que alguém às vezes convide a pessoa a ir, né? Mas quando já chega num ponto desse, muitas vezes a pessoa está indo porque já não estava dentro há muito tempo, né? As pessoas que vão embora, a gente precisa ter essa tranquilidade, né? As pessoas que às vezes vão embora porque não deram conta do projeto de Deus, ou não enxergaram, não perceberam, não acreditaram, ou quiseram manter o coração duro, como era o coração desses apóstolos que não creram, né? Não acreditaram que Jesus estava vivo. As pessoas vão embora, e percebe, né? A pessoa que nesta liberdade escolhe por outros caminhos, ela deixa, às vezes, né, os requisitos dessa escolha sobrecaem sobre a vida daqueles que ficam, né? Porque a pessoa vai embora, mas o serviço às vezes fica sobrecarregado, né? Porque a pessoa optou. E aí quando a gente começa a perceber, ver, conversar com a pessoa, a gente vê que de fato se afastou, né? Não era por causa desses monte de problemas da paróquia, do fulano, do ciclano, do padre, da música, enfim, né? Não foi por isso, mas a gente vai vendo porque se fechou na dureza do coração e na falta de fé, né? Então, eu comecei a falar sobre, a gente rezou, né, pedindo a quebra da dureza do nosso coração, porque o egoísmo não faz parte dessa liberdade. E quando eu me fecho, né, nessa dureza, quando eu me fecho no meu problema, porque tem isso também, a gente vai também se fechando no próprio problema, fica até uma oração egoísta, né? O povo parece que ao invés de rezar Pai Nosso, reza Pai Meu, né? É só a minha família, os meus problemas, a minha coisa, né? E aí você não se abre a essa diferença. E aí eu vou falar aqui rapidamente, a gente já vai encerrar para fazer um momento de partilha aqui, né? Mas eu venho trazer também um pouquinho da personalidade das pessoas que caminharam com Jesus, né? Para que a gente tenha consciência de como que era a vida de Jesus com esses discípulos, porque a gente vai achando que nossa, era maravilhoso, né? Jesus ali era uma convivência fantástica, né? Os primeiros cristãos, e quando a gente vai adentrando a palavra, a gente vai conhecendo as personalidades, as características dos apóstolos, a gente vai vendo que não era bem assim não, né? Pedro negou Jesus, começou aí, era impulsivo, era prepotente, era medroso. Quem conhece gente assim? Impulsiva, né? Medrosa às vezes, prepotente, se acha o dono da cocada preta, né? Tem aquela passagem de Pedro que Jesus está lavando os pés, né? E aí ele fala: não, Senhor, eu quero lavar o Senhor todo, né?
é um exagero, uma coisa, né? E tá cheio de gente assim, não tá? Às vezes até nós mesmos, na quaresma fala, não, eu vou fazer o jejum do pão e água, aí quando vai ver, faz um dia, não faz mais, não entrega nada, não faz nada, vou aumentar, vou ler a Bíblia inteira esse ano. De vez em quando eu vejo quando olho no espelho, algumas coisas. Não é verdade? A gente olha, é verdade, né? A gente promete que vai ler a Bíblia toda, não vai nem à missa no domingo, não é verdade? Então assim, essa impulsividade, existe gente assim? Existe, né? Tomé não acreditou. Jesus, e aí está até dentro desse episódio, né? Aqui São Marcos, ele não narra, mas Tomé precisou cutucar a ferida para acreditar. Jesus mostrou, olha aqui, gente, não acredita? Está aqui, o furo, põe o dedo, vai, vê, né? Quantas vezes que Deus não esfrega na nossa cara também, né? Caramba, você não está acreditando em mim? Olha o que eu estou fazendo na tua família, olha o que eu estou fazendo na tua casa, olha o teu filho cheio de saúde, olha a tua mãe, você reclama da tua mãe, né? Olha aí a mãe que eu te dei, que sempre cuidou de você, com o jeitinho dela, com os defeitos dela, com as manias dela, mas cuidou de você, né? Você está reclamando do teu trabalho, olha quanta gente desempregada, gente, que não tem trabalho, que está um ano já desempregado ou mais, né? Olha a situação, e aí Jesus, olha aí, eu te dei um trabalho, você está reclamando, não é verdade? Mateus, cobrador de impostos, um cenário ali, né? Já era, a gente já olhava para Mateus e já falava, esse não presta, né? Mas foi o primeiro que seguiu Jesus. Jesus falou, segue-me, largou tudo e seguiu, né? Aí eu vou falar aqui um pouquinho sobre as características. André, que a gente vai falar depois, sumiu na cruz. Na hora da cruz ninguém mais viu o André, né? Judas traiu. Então é um pior que o outro, né? Aí eu vou falar também um pouco das características. André, irmão de Pedro, discípulo de João, né? João Batista, era um líder, né? Quantas pessoas a gente vê na igreja que é assim? E a gente vai enxergar o que na pessoa? Essa liderança? Não, a gente vai enxergar os defeitos. Olha que Aparecida, que a Aparecida está à frente das coisas, aí só ela quer aparecer, mas na hora que tem que fazer os negócios, é só abençoado ou abençoado que está lá, né? O pessoal não olha às vezes este espírito de liderança, de tomar a frente, né? Mas vai olhar os defeitos, olha aí, mas na hora de ajudar ninguém está, né? Tiago maior, né, o que era filho de Zebedeu, ambicioso, né? Era muito ambicioso, a gente vai vendo as passagens, né, de Tiago, mas foi aquele que bebeu o cálice de Jesus. Tiago menor, atenção com os pobres e excluídos, a gente vai percebendo as atitudes de Tiago, né? João, irmão de Tiago, né, de Tiago maior, ele era afetuoso, né? Você conhece alguém na tua paróquia que é assim, afetuoso, né, que tem esse carinho, esse afeto, essa coisa de acolhida, né? Mateus, culto, né? A gente acabou de falar, cobrador de impostos, ok, um defeito, né? A gente batia o olho e já via a índole dele, mas foi o que largou tudo para seguir. Felipe era o desligado, mas sabia, né, estabelecer a ligação naquela passagem em que ele fala, né, vinde e vede, é ele que fala, vinde e vede. Tomé, além da passagem dessa passagem que toca, né, Jesus nas chagas, né, tem aquela passagem que ele pergunta, mas Senhor, que caminho é esse? Qual é o caminho? Né? Tudo questiona, tem isso aqui? Olha, na comunidade que eu estou tem, aqui acho que não deve ter não, mas tudo pergunta, mas peraí, mas vocês estão querendo fazer isso? Olha, eu estou achando que esse negócio não vai dar certo não, né? Assim, tudo pergunta, você dá uma ideia, você quer mudar o jeito,
pergunta: esse negócio não vai dar certo não. Eu acho, porque vocês já pensaram nisso? Já pensaram naquilo? E não sei o quê, porque olha, isso daí tentamos no passado e não deu certo. Se já não deu lá atrás, não é agora que vai dar. Não é assim? Jesus disse: o caminho sou eu, o caminho é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os irônicos, né? Que tem aquela passagem de Natanael também, que Jesus se encontra, né? E ele fala assim: mas Senhor, de onde que você me conhece? Aí ele vai dizer, vai falar, né? Você que estava debaixo da figueira. Aí ele já desaba, né? Jesus te conhece, né? Não seja irônico com Deus, não seja irônico com o irmão. Judas Tadeu era o pacífico. Ô irmã, fica tranquila aí que eu estou acostumado, viu? Eu não sei se vocês estão, mas o Acácio, não sei se tem esse sentimento. Para mim, não, parece que não está acontecendo nada, viu? O choro da criança é uma bênção. A gente já se acostuma. Simão, o zeloso, né? Ele não tinha muita inteligência racional. Iscariotes, pronto, traidor, escolheu o caminho da sujeira. Já começou dentro, né? Já começou a trair o grupo, trair as finanças, né? Começou a ir para caminhos diferentes, né? E o interessante aqui, que a gente vai ver em relação a ele, Pedro, né? Que Pedro negou Jesus 3 vezes. Vocês lembram da passagem, né? Que Jesus olha para Pedro e fala assim: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, né? Não, ele fala: não, Jesus, se precisar, né? Todo solícito, todo, né? Exagerado. Quando chegou lá: você conhece Jesus? Não, nunca vi. Jesus, quem? Não, nunca ouvi falar, não. Aí daqui a pouco: você não é aquele que andava com Jesus? Eu andava com Jesus? Não, você deve estar enganado, rapaz. Aqui, eu tenho barba, o cara que seguia não tem. Não, você está falando da pessoa, né? Pela 3ª vez. E aí, quando ele se dá conta, pronto, negou 3 vezes Jesus. Quantas vezes nós negamos, né? E a diferença entre Pedro e Judas é que quando Pedro percebeu aquilo que ele fez, bateu um sentimento de arrependimento, mas ele teve por outro lado esperança. Judas, quando ele se deu conta daquilo que ele fez, o que aconteceu com ele? Ele não suportou, né? Então muitas vezes o caminho de Cristo, ele vem nos levar a essa esperança e esta vida. Então, diante desse ide por todo mundo e anunciar, né? Quando a gente ouve falar, né? O nosso Papa diz, Papa Francisco, uma igreja em saída, não é só que a gente vai ter que sair da paróquia agora e sair lá para outra cidade e sair anunciando e pregando o evangelho, mas em primeiro lugar, de uma igreja em saída, é eu sair de mim mesmo, é eu reconhecer que no meio em que eu vivo, na igreja, né, existem pessoas com defeitos, mas que também estão cheias de qualidade, e eu só consigo reconhecer isso a partir do momento que eu saio de mim mesmo. Vamos repetir? A partir do momento que eu saio de mim mesmo. Vocês estão aí, né, gente? Eu estou falando muito? A gente já vai, agora quem vai falar vão ser vocês, daqui a pouquinho, tá? Mas feche os olhos mais uma vez e diga assim para Jesus: Jesus, eu escolho o amor, a esperança, a paciência, o ouvir, o calar, o relevar, entender o momento certo, o momento certo que eu vivo, o momento certo em que eu devo agir, o momento certo em que eu devo falar,
o momento certo que eu devo falar. O Senhor é capaz, Senhor, O Senhor é capaz, Senhor, na minha vida. na minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Coloca a mão no teu coração mesmo e vai agradecendo a Deus por este momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que eu ouvi nesta manhã. Obrigado por eu ter saído de mim mesmo e ter vindo para este lugar. Obrigado, Senhor, porque eu tinha tantas coisas que eu poderia estar fazendo hoje, mas eu quis fazer diferente, estar aqui contigo, porque eu quero reconhecer, Jesus, que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui vivo. O Senhor está aqui ressuscitado. O Senhor me ama. O Senhor ama a minha família. O Senhor me ama do jeito que eu sou, com os meus defeitos, com as minhas limitações, com as minhas misérias, com a minha realidade, que às vezes, Senhor, é tão difícil. Eu muitas vezes não tenho nem vontade de fazer algumas coisas por conta dos sofrimentos que chegam até mim. Cura, Senhor. Toca, Senhor, onde dói. Tu és capaz, Senhor, de fazer o que prometeu que faria, de trazer a vida eterna, a vida em abundância. E eu quero, Senhor, proclamar nesta manhã que eu creio, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu espero em Ti. Eu espero, Senhor, a Tua graça. Eu espero, Senhor, porque Tu és capaz de fazer. Deus é capaz de fazer. Ouve essa canção. O que prometeu que faria. Deus é capaz de fazer. Deus é capaz de fazer. O que prometeu que faria. O que prometeu que faria. Deus é capaz de fazer. Mais uma vez. Deus é capaz de fazer. O que prometeu que faria. Deus é capaz. Deus é capaz de fazer. O que prometeu que faria. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz para fazer o que disse que faria. Deus é capaz. Põe a mão no teu coração. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz para fazer o que disse que faria. É capaz de trazer toda a vida. É capaz de quebrar a dureza do nosso coração. É capaz de nos sustentar. É capaz de dividir o fardo que muitas vezes nós carregamos sozinhos. É capaz de nos sustentar diante do nosso cansaço. É capaz de reconhecer as nossas qualidades. É capaz de reconhecer que o amor pode transformar e libertar.